Super-Homem, estamos voando. Você consegue ver o Batman com a sua visão além do alcance? Sim, consegui encontrá-lo. Ele está no carro indo para o prédio onde se encontra o bate-sinal. Tio Bebeto, estou chegando. Posso ver daqui do carro que vocês ligaram o bate-sinal, porque vocês precisam falar comigo. Me encontrem lá em cima do prédio. O Bumblebee tinha razão. O tio Bebeto está falando de Deus para todos os super-heróis. Agora chegou minha vez. Batman, todas as crianças me pediram para falar de Deus para você. E eu vim voando com o Super-Homem para contar sobre o profeta Elias, um dos grandes heróis da Bíblia. Você irá amar. Elias era um profeta do Senhor, vindo de uma cidade chamada Tisbe. Ele apareceu numa época em que Israel estava cheio de idolatria. O rei Acabe e a rainha Jezabel haviam levado o povo a adorar o falso deus Baal. Assim diz o Senhor: não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra. E assim começou uma grande seca em Israel. Deus cuidou de Elias durante a seca. Primeiro, mandou que ele se escondesse perto de um riacho chamado Querite. Lá, corvos traziam pão e carne todas as manhãs e tardes. Depois, quando o riacho secou, Deus o enviou a uma cidade chamada Sarepta. Lá, uma viúva pobre o acolheu. Mesmo sem quase nada para comer, ela dividiu seu último pedaço de pão com Elias. E por causa disso, Deus fez um milagre. A farinha e o azeite da viúva nunca acabaram enquanto durou a seca. 3 anos depois, Deus mandou Elias voltar. Ele foi até o rei Acabe e desafiou: você e o povo deixaram o Senhor e seguiram a Baal. Chegou a hora de escolher quem é o Deus verdadeiro. Então Elias propôs um desafio: tragam os 450 profetas de Baal ao Monte Carmelo. Ali veremos quem é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. O rei concordou. E no dia seguinte, o Monte Carmelo ficou cheio de gente. Estavam lá Elias, os profetas de Baal e todo o povo de Israel. Os profetas de Baal prepararam um altar, colocaram lenha e um boi por cima. Depois começaram a orar e gritar: Baal, responda-nos! Eles gritaram desde a manhã até a tarde. Pulavam, dançavam, se cortavam, mas nenhuma voz se ouviu. Nenhum fogo caiu. Nada. Gritem mais alto! Quem sabe ele está dormindo ou viajando? Mas nada aconteceu, porque Baal não era Deus algum. Então chegou a vez de Elias. Ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado, colocou 12 pedras, representando as tribos de Israel, lenha e o boi. E para mostrar que não havia truques, mandou jogar muita água sobre tudo, tantas vezes que até uma valeta ao redor ficou cheia de água. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és o Deus verdadeiro. Na mesma hora, um fogo veio do céu. Queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo viu aquilo e caiu de joelhos dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mesmo depois da vitória, Elias teve medo quando Jezabel prometeu matá-lo. Ele fugiu para o deserto e ficou tão triste que pediu a Deus para morrer. Mas Deus não o abandonou. Enviou um anjo que lhe deu pão e água. E com essa força, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Lá, Elias se escondeu numa caverna. Deus então se aproximou, não com vento forte, nem terremoto, nem fogo, mas com uma voz mansa e suave. Elias, você não está sozinho. Ainda há 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram a Baal. Elias continuou obedecendo ao Senhor. Ele treinou um novo profeta chamado Eliseu para continuar seu trabalho. E um dia, quando Elias caminhava com Eliseu, um carro de fogo com cavalos flamejantes apareceu e o levou para o céu num redemoinho. Elias não morreu, mas foi levado diretamente para junto de Deus. Elias foi um homem corajoso, mas também teve medo. Foi forte diante dos reis, mas chorou quando se sentiu sozinho.
Mesmo assim, ele sempre voltou a confiar em Deus. A história de Elias nos ensina que ter fé não significa nunca ter medo. Significa confiar em Deus mesmo quando estamos cansados, tristes ou sozinhos. E como Elias, nós também podemos ser luz em meio às trevas e não nos curvar diante do erro, da mentira ou da injustiça. Seja fiel, seja verdadeiro e confie. Deus nunca nos abandona. E aí, Batman, o que você achou da história do profeta Elias? Que história fantástica do profeta Elias. Eu quero também conhecer mais a palavra de Deus. Até a próxima, pessoal. Não se esqueça de ver os outros vídeos do Tio Bebeto. Fiquem com Deus.